O texto de João, capítulo 16, verso 8, nos revela a ação do Espírito Santo de uma forma mais intensa, né, na história da humanidade, principalmente para estar com a igreja. O Espírito Santo desce para estar com a igreja, né, ou seja, Cristo ascende aos céus e 10 dias depois o Espírito desce, né, ali na reunião de Atos capítulo 2, verso 42, Atos capítulo 2, né, versos 1 a 4, quando eles estão pregando o Evangelho. Enfim, dentro dessa questão do plano salvífico do Senhor, das festas de Levítico 23, e na quarta festa, ali a festa dos Shavuotes, né, festa das semanas, a festa do que nós conhecemos como o Pentecostes, o Espírito desce e os discípulos, né, os judeus ali que estavam reunidos no cenáculo, começam a pregar a palavra de Deus para os judeus de todas as nações. O Espírito Santo então desce para estar com a igreja, e a palavra diz lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 6 a 8, que o Espírito irá subir junto com a igreja. A salvação que haverá na tribulação será por meio do Espírito também, mas não na intensidade, como está sendo na era da igreja, na dispensação da graça, como não era no período veterotestamentário, no período do Antigo Testamento. A ação do Espírito, a principal, está no versículo 8 de João 16, quando diz o seguinte: quando ele vier, né, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim, ou seja, esse é o pecado, a condenação que Jesus fala em João 3,19, que na realidade as pessoas iriam permanecer sob o juízo de condenação, elas iriam permanecer mortas em delitos e pecados, porque não creem na luz que veio ao mundo, né, a verdadeira luz que veio ao mundo. E Jesus fala em João 12,46 que ele veio a fim, como luz ao mundo, né, a fim de que todo aquele que nele crê não permaneça em trevas, né? Então o pecado é não crer em Cristo. Jesus fala isso em João 3,19, a condenação é essa. Vocês irão permanecer, porque em João 5,40 ele diz: contudo, vós não quereis vir a mim para ter vida. Então essas pessoas iriam permanecer. A condenação é que a pessoa vai permanecer no estado do juízo de condenação por meio da desobediência, da transgressão de Adão, que afetou toda a raça humana. Então Jesus diz do pecado porque não creem em mim. Eles permanecem rebeldes contra o Filho. Da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. Porque a justiça de Deus ela foi saciada na cruz, né? Romanos 1,17, a justiça de Deus, a morte, o salário do pecado é a morte, ela se revela no Evangelho. O dom gratuito de Deus é a vida eterna, por meio do Corbana, que é o sacrifício de Cristo. Esse sacrifício foi aceito por meio de sua ressurreição. E aí, quando Cristo sobe, a justiça foi concretizada, né? A justiça foi saciada. E não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Existe a ação de Satanás, mas a responsabilidade em obedecer ou não o chamado de Deus é do ser humano. Com o chamado de Deus, veja, nós temos que fazer uma separação entre Corban, né, que é o sacrifício, a morte de Cristo na cruz, em que Deus se reconcilia consigo mesmo. Deus estipula um juízo de condenação lá em Gênesis 2, 16, 17. O ser humano pecou, o ser humano deveria morrer. Por amor, o Senhor então encarna, né? E a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, e a vida de toda a carne está no sangue, e Deus condena o pecado de Adão no corpo físico de Cristo, por isso a encarnação, né? João 1,1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, naquele momento. Colossenses 1,20, Deus estava se reconciliando consigo mesmo todas as coisas, por meio do Corban, por meio do sacrifício. Este é o Cordeiro, né, João 1,28, que tira o pecado do mundo. No tocante a Isaías 53,10, o Cordeiro como sacrifício em resgate pelo pecado. Ou seja, está saciado, está quitado. Então ele chama agora a conversão. Primeiro é o Corban, o sacrifício. Agora vem o chamado, vem o Karov, a aproximação através do que eu mencionei no começo. Então o Senhor chama a conversão a todos, em todo lugar que se arrependam. Atos 17, 30 e 31. Convencimento não significa conversão de imediato. Não significa isso.
Eu quero utilizar um texto aqui rapidamente, né, para sintetizar o que nós estamos falando com relação à ação do Espírito, né, João 16, 8, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Como ele faz isso? Nós vamos sintetizar com o texto de Jó, capítulo 36, a partir do verso 8, esboçando rapidamente cada versículo em comparação com os textos do Novo Testamento. Amém? Então, no versículo 8 de Jó 36, diz o seguinte: se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, nós estávamos mortos em delitos e pecados. Efésios capítulo 2, versos 1 a 5. Por conta do pecado. Todos pecaram, ainda que não a semelhança da transgressão de Adão, mas todos estavam sob juízo de condenação. Romanos 5, 12 a 14, Romanos 3, 23, Romanos 5, 18, Romanos 11, 32. Todos culpáveis diante de Deus. Todos presos em grilhões. Todos debaixo de condenação. Todos encerrados debaixo da desobediência. Portanto, todos culpados, porque todos pecaram. Correto? Então o texto diz assim: se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição. E versículo 9 agora: ele lhes faz ver as suas obras, as suas transgressões, e que se houveram com soberba. O 10: abre-lhes também os ouvidos para a instrução, e manda-lhes que se convertam da iniquidade. Então veja, convencimento é a percepção de que a pessoa está em pecado, de que a pessoa necessita de salvação. Mas a Bíblia caracteriza ímpios não como réprobos incondicionais, que Deus na eternidade passada já pré-ordenou aqueles que não seriam salvos, mesmo sem a pessoa ter nascido, mesmo sem a pessoa ter tido contato com o Evangelho, mesmo sem a pessoa ter tido percepção do pecado, eles já foram condenados desde a eternidade passada, é o que diz o calvinismo. Mas nós vemos que Deus, ele abre o entendimento das pessoas para que elas possam se enxergar. E sempre, quando a Bíblia fala em Romanos capítulo 1, até mesmo por meio da natureza, até mesmo por meio da criação, de alguma forma, as pessoas têm as suas mentes elucidadas, né, para que elas percebam da necessidade do Salvador. Deus faz isso, né? Nós não podemos limitar a ação de Deus à nossa mente finita, à nossa mente carnal, à nossa mente limitada. Então aqui mostra claramente que Deus, ele faz, veja, e lhes faz ver as suas obras, as suas transgressões, e que se houveram com soberba. Abre-lhes também os ouvidos para a instrução. Quando nós olhamos ali em Romanos capítulo 1, versos 18 a 28, nós não vemos réprobos incondicionais. Quando nós olhamos ali em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 10 a 12, nós não vemos réprobos incondicionais. Nós vemos o motivo do juízo, da condenação, da permanência na condenação, porque não acolheram o amor de Deus, porque não responderam favoravelmente ao chamado de Deus, porque o sacrifício foi feito, então a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. Foi feita a bondade, o bem foi feito na cruz do Calvário. Este é o corbã, é o sacrifício. Agora ele nos chama à conversão. Ele abre os nossos ouvidos. Ele nos faz ver, porque o texto de Romanos 1 diz isso mesmo. Ele vai falando ali nos versículos 22, 24, 26, 28 de Romanos 1. Por isso, por causa disso, por haverem desprezado o conhecimento de Deus. É por isso que Deus faz isso. É por isso que Deus... Então o Provérbios 29:1 mostra que aquele que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, a sua destruição virá repentinamente sem que haja cura. Romanos 2:5, né, mostra que por causa da dureza e o coração impenitente, né, aquele que não se penitencia, aquele que tem percepção do pecado, porque Romanos 1 mostra que isso aconteceu, mas ele endurece o seu coração. Então ele está por si mesmo condenado, é o que Paulo escreve a Tito, né, no capítulo 3, versos 10 a 11. No verso 10 aqui de Jó 36, diz: abre-lhes também os ouvidos para a instrução e manda-lhes que se convertam da iniquidade. Aqui está o karov, está o chamado. Aqui está o chamado. Olha o que diz Isaías 65, 11 e 12. Mas porque eu chamei e não respondestes, falei e não ouvistes,
mas escolhestes aquilo em que eu não tinha prazer. É isso que Jesus fala, né? João 3,19. Mas a luz, a condenação é essa, vocês vão permanecer condenados porque vocês não responderam ao chamado, João 5,40, João 12, 46 a 48, João 3,36, permanecem rebeldes ao chamado do Filho, então, portanto, vocês vão permanecer nas trevas espirituais e na condenação. Não serão transportados do império das trevas para o reino de Deus, da morte para a vida, nem das trevas para a sua maravilhosa luz. Não haverá na vida dessas pessoas a regeneração, para que eles possam viver então a eleição, uma vida de santificação, em direção para alcançar aquilo pelo qual nós já fomos alcançados na cruz, né? Ou seja, a vocação, o convite a um lugar celestial, que é a soberana vocação, anioclesis, né? Esse convite, fomos feitos participantes da vocação celestial. E aí no versículo 11 diz assim: se o ouvirem e o servirem. Aqui nós estamos vendo a condicionalidade para que possamos receber a graça de Deus, para que possamos andar como eleitos de Deus nas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. As obras sim, a eleição sim, a vocação sim, a salvação está em Cristo. E aqueles que creem agora estão em Cristo. E se alguém está em Cristo, é nova criatura, né? O termo em Cristo ocorre mais de 160 vezes no Novo Testamento. Então ele diz assim: se o ouvirem e o servirem, isso é uma condição. A condição é a fé. E todos têm fé, porque nós vemos que muitos se desviaram da fé. Nós vemos que muitos macularam a sua fé. Nós vemos que muitos resistem à verdade e por isso são reprovados quanto à fé. Então a fé é dom de Deus para toda a raça humana como ferramenta para receber. Mas Deus dá, Ele abre o entendimento, o Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo, mas isso não significa conversão de imediato. No versículo 12 diz: porém se não ouvirem, serão traspassados pela lança e morrerão na sua cegueira. Olha que maravilha. Se não ouvirem, então é por isso que Deus os entrega a sua mente carnal, a um estado reprovável da sua mente, Romanos 1, 28. Então eles não percebem mais a verdade, eles estão privados da verdade, né? 1 Timóteo capítulo 6, versos 3 a 5. Né? Então, quando nós olhamos no versículo 13, os ímpios de coração amontoam para si a ira. É o texto de Romanos 2,5, mas por causa da tua dureza em coração impenitente, então você vai entesourar ira para o dia da ira. Quando a Bíblia diz em Romanos capítulo 9, verso 21 e 22, Deus preparou a condição de vasos de ira, mas não cada indivíduo. E as pessoas que resistem à verdade, elas entram nessa condição de vasos de ira. Assim como aqueles que respondem ao chamado, frente à proposta de vida eterna, a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna, 1 João 2,25, então eles se purificam dos erros pelas escrituras, 1 Pedro 1,22, e se tornam vasos de ira, vasos de honra, na condições de vasos de honra agora, 2 Timóteo capítulo 2, verso 21, 2 Coríntios capítulo 7, verso 1. Então veja a maravilha disso, e aqueles que resistem, eles a si mesmos se fazem, eles se colocam nessa condição que Deus preparou para os desobedientes, mas não reservou os desobedientes, mas sim a condição dos dois caminhos que Deus propõe, a vida e a morte, o bem e o mal. Então, meus irmãos, estamos frente à proposta de salvação que está em Cristo, né? 2 Timóteo 2,10. Então que nós não endureçamos os nossos corações, que nós possamos ouvir a mensagem do Evangelho e ter dias felizes no tocante ao que está por vir, né, ao que Deus preparou para aqueles que o recebem a mensagem do Evangelho e passam a amar a Deus por meio das Escrituras, né, 1 Coríntios 2,9. Alegria eterna vai coroar as nossas cabeças, Isaías 35,10. E ele vai enxugar dos olhos toda lágrima, Apocalipse 21,4. No momento nós podemos estar com tristezas, chorando, mas naquele dia, quando nós virmos a Cristo, nem pergunta nós faremos, porque a alegria vai ser tão grande, a percepção da justiça de Deus, da majestade do Senhor, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Que nós possamos responder favoravelmente ao convite de Deus à salvação. Deus abençoe.